cada um ter sua versão. Há anos atrás, no caso da Daniela Pérez, eu, numa palestra, eu falei para os meus alunos o seguinte, que decididamente os dois iriam cada um para um lado. Cada um para um lado. No caso dos dois, eu não tenho tanta certeza, porque existe uma outra figura. Se tiver 30 segundos eu explico. O ser humano é um ser extremamente territorial. Sim. Nós vivemos, primeiro, nós vivemos as tribos, depois a família, depois a individualidade. As tribos, nós fazemos nações. Das nações, como nós só se identificamos com a nação, por exemplo, no Jogo do Brasil, nós se identificamos. Nós passamos a ter nossas tribos, nós pertencemos a um time, a um clube, a uma determinada patota. Nós nos defendemos dentro desse limite. Dentro desse limite. Entendeu? E é tão interessante que você vê, os clubes o país tem presidente, o clube tem presidente, os países têm alfândega, os clubes têm alfândega, que é a portaria, os países têm passaporte, o clube tem a carteirinha que se entra, o guarda da alfândega, na porta do clube é isso. Também. Ultrapassado o limite territorial dessa identidade da tribo, é a identidade da família. Toda vez que se invade a família, nós tendemos a defender com unhas e dentes nossa família. Não importa se eu seja superior ou inferior a quem invada a minha família. E aí você acha que existe essa coisa de família? No caso existe o chefe da clã, que é o pai. O pai dele domina a situação. Todo o entorno, domina toda a situação. Ele controla tanto ele quanto ela. Por isso que vai ficar difícil os dois se separarem e ter cada uma versão. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai posicionar a fita da entrevista até o momento do vazamento, aquele momento importante que o Paulo Sérgio Camargo vai analisar aqui pra gente, onde um fala nós, o outro fala eu, e isso caracteriza mesmo o que a gente vê em termos de postura no sofá, cada um para um lado, né? Em um minutinho eu volto aqui com o Paulo Sérgio Camargo, grafólogo, especialista em linguagem não verbal, mas especialista em linguagem não verbal. Nós vamos chamar agora o trecho final da entrevista, onde acontece o vazamento, como o Paulo Sérgio explicou, e vai voltar a explicar daqui a pouquinho. Ele diz uma coisa, ela diz outra, ele vira na hora quando ele sente que ele foi meio abandonado ali na história. Vamos conferir agora. Vocês não mataram a Isabela? Não. Em hipótese alguma, nunca. Eu nunca levantei um dedo pra, nunca falei nada, eu nunca nem gritei com ela. Isso que você falando, isso não é uma coisa que não existe, não tem. A Isabela era tudo na nossa vida, tudo mesmo, tudo. Quando a médica veio falando pra mim que ela tinha falecido, que eu fui acompanhando, que a médica falou, olha, sua filha faleceu, aquilo pra mim... não tinha mais chão, não tinha mais nada assim, eu não sabia, aquilo pra mim, o mundo acabou. Ela falou, sua filha faleceu, pra mim... A hora que ele me ligou me contando, porque na hora meu pai foi lá me buscar no apartamento. Eu queria ter morrido junto, com meus entendeu? Filhos. Aquela hora eu queria ter morrido junto ali. Eu não acreditava. Foi uma coisa assim que... acabou com a nossa vida. Assim. O que ele vai falar pra gente desse trecho final, que é o que tecnicamente se chama de vazamento. O vazamento é quando você, numa entrevista, numa conversa, ou psiquiatra ou psicólogo com o seu paciente, durante todo o tempo ele se contém. Sim. E no final dessa entrevista, ou mesmo no final do interrogatório policial, os policiais conhecem bem isso, às vezes o policial conhece muito bem isso, mas não conhece o termo técnico. É que determinada palavra ou determinada frase tem mais conteúdo do que todo o interrogatório, a conversa em si, e daquilo ele pode fazer um fechamento
ele sabe, ele consegue descobrir por que a pessoa falou tudo aquilo. Sim. Antes de a gente observar esse final, que nós acredito que nós temos pouco tempo, a gente para concluir, a gente observa que o casal, durante toda a entrevista, inclusive quando eu vi na de 30 minutos completa, na maioria da entrevista eles estão contidos, nada mais do que natural, mas na maioria da entrevista eles não vão de encontro à verdade. Muitas vezes, em muitos pontos capitais, eles mentem, que vai redundar nesse final que você detectou. Isso. Que houve esse vazamento justamente por parte do Alexandre em relação a ela. O vazamento dos Quer colocar o trechinho? Dos dois. Vamos ver o trechinho? Vamos ver, então. Define direitinho. Olha ali, gente. Vocês não mataram a Isabela? Não. Em hipótese alguma, nunca. Nunca. Eu nunca levantei um dedo, eu nunca falei nada, eu nunca nem gritei com ela. Isso que você falando, isso não é uma coisa que não existe, não tem. A Isabela era tudo na nossa vida. Passou tudo mesmo, né? Passou. Quando a médica volta um pouquinho quando o Valmir fala, vocês não mataram a Isabela, ele fala não, nunca nós, e ela vai direto no eu, né? É isso aí. E ele olha reprovando, reprovando ela. Comecinho. A pergunta... Vocês não mataram a Isabela? Não, em hipótese alguma, nunca. Nunca. Eu nunca levantei um dedo, eu nunca falei nada, eu nunca nem gritei com ela. Exatamente, esse olhar ela está dizendo que não, confirma toda a linguagem corporal, do começo ao fim, que ela não estava de acordo com ele, tá dizendo. E ela disse 3 vezes não, e a hora que ele fala não, o golpe de cabeça rápido, de surpresa dele, olhando para ela. Então esse fecha que praticamente durante toda a entrevista, quando eles não foram de encontro à verdade, muitas vezes eles chegaram vamos dizer assim, a mentir. Certo. A mentir. Os dois. E somente para fechar, a gente analisando a linguagem não verbal de todos os envolvidos, porque o especialista em linguagem não verbal ele não pode se ater. Eu comecei a observar a linguagem de 3 pessoas em especiais nesse caso. O primeiro é do promotor. Certo. O promotor, ele tem convicção no que faz e tem convicção que os dois são culpados. Ele é muito ético, essa postura. A delegada tem convicção no que faz e tem convicção que os dois são culpados. E outra pessoa também que é muito ética, ele tem convicção do que faz, mas em nenhum momento diz se os dois são culpados ou não. É o advogado de defesa. O Marco Polo Levoren, tá certo. Ele tem convicção no que faz. Mas em nenhum momento ele transparece se os dois são culpados ou não culpados. Obrigada, Paulo Eu Sérgio. Que agradeço. Mais uma vez pela aula aí de interpretação. Eu que agradeço, é um grande prazer transmitir essas informações.